Olá, irmãos e irmãs. Chegamos à mensagem 4 do Alimento Diário, semana 4, cujo título São estes que o Pai procura. Essa mensagem ela está baseada no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 23, que diz: Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Essa mensagem começa falando que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele fez isso há 2000 anos atrás, quando ele veio aqui para a Terra como um homem, Jesus, e ele começou então a procurar pessoas que pudessem ser os seus verdadeiros adoradores, pessoas que o adorassem de fato e de verdade, não apenas de boca, de língua e de palavra, mas de fato e de verdade. Você sabe que quando você procura, quando você está a procurar alguma coisa, é porque não é fácil achar. Porque se fosse fácil encontrar, você não precisaria procurar. Era só dar uma olhada, você já encontrava. Esse livro, me lembrei de um texto desse livro que nós lemos essa semana, página 55, que fala da busca do Pai. Diz aqui na página 55. A busca do Pai por aqueles que o adoram no Espírito indica que não é fácil encontrar os que conhecem o seu coração. Em Atos 13, há uma declaração impressionante de Deus. Diz assim o versículo 22 de Atos 13: E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui o Senhor exclamou: Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Continuando: Não é preciso procurar a poeira, pois está em todo lugar e pode ser encontrada facilmente. Mas os diamantes requerem uma busca longa e difícil. A questão é o que Deus falará ao ver você. Ele dirá: achei? Ou falará isso apenas para outras pessoas? Se estivermos adorando a Deus no Espírito, prostrado diante dele e honrando-o como Deus, o Pai certamente exclamará: achei, achei. Isso é maravilhoso. Então hoje, meus irmãos, o Senhor continua procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando Ele olhar para mim e para você, que Ele possa gritar, que Ele possa exclamar: achei, achei. Que nós possamos ser esses que adoram a Jesus de coração, com toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Se Deus está procurando, é porque não é muito fácil encontrar, mas que Ele encontre em mim e em você esse verdadeiro adorador. E é interessante nós vermos um pouco o perfil daqueles que o Senhor encontrou. Então nós vamos começar falando daqueles que o Senhor chamou primeiro. Os primeiros verdadeiros adoradores que o Senhor chamou foram Pedro e André, Tiago e João. Nós vimos também, sabemos que depois ele chamou Paulo e chamou outros também, mas só para a gente contextualizar e entender um pouco o perfil daqueles que o Senhor chamou. Por exemplo, Pedro era um pescador, João era um pescador, Tiago e André também eram pescadores, eles estavam lá com seus pais, com seu barco, com a sua rede, quando eles foram chamados. E você pode pensar que Deus, Ele vai chamar os melhores, ele vai chamar pessoas perfeitas, mas não é assim. Pedro, por exemplo, nós já vimos, era uma pessoa bastante precipitada, bastante impulsiva, e ele ainda negou o Senhor 3 vezes. Se nós olharmos para os irmãos Tiago e João, João, por exemplo, ele várias vezes ele se autodenomina como discípulo amado do Senhor, mas nem sempre, parecendo uma pessoa bastante dócil, mas nem sempre foi assim. Tanto é
que tanto Tiago quanto João, eles foram chamados pelo Senhor de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Por que será que o Senhor botou o nome deles de Boanerges, filhos do trovão? Porque certamente eles eram pessoas impetuosas. Eles não eram tão mansos. João não era tão manso quanto parecia. O Senhor também chamou Paulo. E quem era Paulo? Paulo era alguém que perseguia a igreja de Deus. Então nós percebemos que Deus, ao procurar os verdadeiros adoradores, não significa que Ele vai chamar pessoas sem nenhum defeito, pessoas perfeitas, até porque não existe nenhum ser humano sem defeito, nenhum ser humano perfeito. Mas qual era a característica comum entre esses que foram chamados? Entre Pedro, entre André, entre João, Tiago e entre Paulo. É que ao ouvir o chamado do Senhor, eles imediatamente abandonaram tudo e seguiram o Senhor. Se você vê lá em Mateus 20, nós compartilhamos isso ainda semana passada, quando Pedro e André e Tiago e João foram chamados, eles estavam ali trabalhando, pescando, remendando redes, cuidando dos seus negócios. O Senhor passou e disse: segue-me. O que eles fizeram? Imediatamente eles deixaram tudo o que eles estavam fazendo para poder seguir o Senhor. Da mesma forma, Paulo, quando o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, ele abandonou tudo, abandonou sua religião, abandonou a sua tradição, a tradição dos seus pais, e ele seguiu o Senhor. Então essa deve ser a nossa característica. Não precisamos ser pessoas perfeitas, não somos pessoas perfeitas, temos uma série de defeitos, Deus sabe disso, por isso é que Deus não chama os qualificados, mas Ele qualifica os chamados, mas nós precisamos aprender com esses primeiros chamados, esses primeiros verdadeiros adoradores que foram chamados pelo Senhor, nós precisamos aprender a ter desprendimento, a nós deixarmos tudo para nós podermos seguir o Senhor. Quando o Senhor nos chamar, independentemente do que nós estivermos fazendo, nós precisamos seguir o Senhor. E esse deixar tudo, nós também já explicamos, não se trata de abandonar o trabalho, nem de abandonar a família, nem de abandonar os estudos, mas sim de ter uma mudança na sua prioridade. A nossa prioridade, a partir do momento em que o Senhor nos chamou, é nós fazermos a vontade do Senhor, é nós servirmos o Senhor, nós nos tornarmos esses verdadeiros adoradores que o Senhor está procurando no dia de hoje. Que Ele possa encontrar em mim e em você esse verdadeiro adorador. Que Ele possa olhar para mim e para você, assim como olhou para Pedro, olhou para Tiago, para João, para André, para Paulo e disse: achei. Assim como Ele falou para Davi: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Que Ele possa olhar para nós e falar: achei o Valmor, achei a você, ao fulano, ao Beltrano, homens e mulheres segundo o meu coração. Outro ponto importante que nós vemos no alimento diário é que aqueles que são chamados pelo Senhor, eles precisam aprender que o próprio Senhor é que vai suprir todas as suas necessidades. Não é pelo fato de nós termos chamados que nós já estamos capacitados para servir o Senhor. Não, nós temos que ter uma reação pronta, um desprendimento, uma consagração, uma apresentação ao Senhor. Como fala em Romanos capítulo 12, nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Só que nós precisamos ter consciência de que é o Espírito que vai suprir todas as nossas necessidades. Nós não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor vai suprir e o Senhor vai cuidar de todas as nossas necessidades. E o Senhor nos compreende, Ele também foi homem e Ele sabe exatamente dos nossos conflitos, das aflições pelas quais nós passamos, e Ele vai nos suprir na nossa jornada com Ele, Eu queria ler alguns versículos importantes, começando por Jó. Jó capítulo 10. Você sabe que Jó passou por muitos sofrimentos.
E no momento da sua vida, aqui no capítulo 10, Jó discutiu com Deus, ele argumentou com Deus, achando que Deus estava injustiçando ele, por causa dos inúmeros sofrimentos que ele passou. Aqui no capítulo 10, no versículo 4, Jó falou assim para Deus: tu tens olhos de carne? Jó perguntou para Deus: tu tens olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Esses versículos mostram que Jó estava dizendo para Deus: você não é homem, você é Deus, você não sabe o que um homem passa aqui na terra, das dificuldades. Por isso que ele perguntou para Deus: tu tens olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Então Jó, na sua aflição, na sua angústia, ele questionou a Deus que Deus nunca tinha sido um homem. Só que o que aconteceu anos mais tarde? Deus tornou-se um homem. Aí nós vamos lá para Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Mateus 1, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui, esse Deus que Jó disse que nunca tinha se tornado um homem, não tinha olhos como de homem, não sabia o que o homem passava, porque nunca tinha sido um homem, aqui esse Deus começou o processo da encarnação, quando ele foi concebido no ventre de Maria, como fala o versículo 23 do capítulo 1 de Mateus: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, aqui Deus encarnou-se, Deus começou o processo da encarnação, Deus entrou para dentro da humanidade para experimentar a vida humana em toda a sua plenitude. Sem que deixasse de ser Deus, ele assumiu a forma de um homem para poder viver aqui na terra como eu e você vivemos hoje. Outro versículo está em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 44. Fala assim: e estando em agonia, aqui fala da experiência do Senhor lá no Getsêmani, momentos antes dele ser preso para ser crucificado. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui, por incrível que pareça, Deus, em forma de homem, passou por um sofrimento extremo, a ponto de estar em agonia. Aqui fala: e estando em agonia, Jesus também passou por agonia. Jesus também angustiou-se. Se hoje nós sofremos, saiba você que ele também, como homem, já sofreu. E é interessante que fala: estando em agonia, orava mais intensamente. Isso aqui nos ensina uma lição, que quando nós estivermos sofrendo, estivermos agoniados, angustiados, nós precisamos orar mais intensamente. João, capítulo 1, versículo 14. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, esse Deus que era só Deus, como fala aqui no versículo 1, ele um dia se tornou carne e habitou entre nós. Deus materializou-se em um homem. Aquele Deus que habitava em luz inacessível, que homem algum jamais havia visto a Deus, um dia tornou-se um homem palpável,
você podia ver Deus, você podia falar com Deus, você podia tocar em Deus. Ele veio habitar entre nós. Por isso que fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ainda no capítulo 2, versículo 25, olha só que interessante esse versículo. Diz assim, João 2, 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Deus tornou-se um homem na pessoa de Jesus, para poder experimentar a vida humana, experimentar a natureza humana e ter todo tipo de experiência humana que hoje eu e você passamos. Por isso que aqui fala, ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Depois, em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Todas as tentações que você e eu passamos hoje, Jesus também passou. Por isso que aqui fala assim, olha, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus hoje, ele pode se compadecer das minhas fraquezas e das suas, porque ele também passou pelas mesmas fraquezas, ele também foi tentado pelas mesmas coisas que hoje nós também somos tentados. Então ele pode se compadecer de nós, ele pode nos socorrer, ele pode nos compreender. Depois, capítulo 5, versículo 8, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse versículo me chamou muita atenção, porque eu ainda não tinha percebido. Aqui fala assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Você sabe, aqui fala que, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Você sabe que Deus, como Deus, ele mandava, ele dava ordens. Tudo que ele falava, prontamente acontecia. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2 em diante, quando Deus começou a criar os céus e a terra, ele disse, por exemplo, haja luz e houve luz. Apareça a porção seca e a terra apareceu. Ele criou os animais só com a sua palavra. Tudo que ele falava, prontamente se realizava. Ele mandava e as coisas aconteciam. Mas aqui diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isto é, Jesus aprendeu a obedecer ordens. Ele não apenas sabia dar ordens, sabia mandar, mas ele aprendeu a obedecer. Ele teve que obedecer aos seus pais, ele teve que obedecer aos professores na escola, ele teve que se submeter às autoridades. E lá em Filipenses capítulo 2, fala que ele foi obediente até a morte. Jesus não foi obediente até um período da sua vida, não, ele obedeceu até a morte. E morte de cruz, em momento algum ele se rebelou contra qualquer autoridade. Então, isso mostra que ele quis vir aqui para a terra para viver uma vida humana plena, uma vida humana completa. Ele não foi poupado de nada, embora ele fosse o próprio Deus, porque Jesus, quando veio aqui para a terra, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus com os mesmos poderes, tanto é que ele curava as pessoas, ele fazia coisas que homem nenhum podia fazer, ele continuava sendo o próprio Deus, mas vivendo aqui na terra como um homem. Em momento algum ele invocou o fato de ser a Deus para poder livrar a sua pele de algum sofrimento. Pelo contrário, ele obedeceu, ele foi obediente até a morte, mesmo tendo sido injustiçado, ele foi obediente e se submeteu às autoridades. Então, por que eu li esses versículos? Para mostrar para você que hoje o Senhor pode se compadecer de mim e de você. Ele pode nos compreender. Ele não é mais aquele Deus inacessível, aquele Deus que habita em luz inacessível, aquele Deus que homem algum jamais o viu, como fala lá em 1 Timóteo.
Em 1 Timóteo fala que Deus habita em luz inacessível, que ninguém jamais viu a Deus. Esse Deus se materializou, se corporificou, se tornou um homem como eu e você. Então Ele pode nos compreender, Ele pode nos socorrer, Ele pode nos consolar e Ele pode nos encorajar. E eu queria usar a seguinte palavra, eu queria dizer que esse Deus, Ele não é um Deus genérico, Ele não é um Deus abstrato, mas Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus customizado, Ele é um Deus feito sob medida para mim e para você. Ele conhece exatamente o que você está passando, o que eu estou passando, e Ele pode nos socorrer e nos compreender e nos ajudar. Graças ao Senhor por isso, né? Por Ele ter passado por essas experiências e poder nos socorrer e poder nos suprir. E Ele deu mais um passo. Ele também se tornou Espírito. E aí em João, capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, no versículo 16, João 14, 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus, em carne aqui na terra, Ele não poderia estar para sempre conosco, porque a sua vida estava limitada ao tempo e ao espaço. Por isso que Ele falou, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ou seja, Ele se transformou, Deus encarnou-se, Deus se tornou um homem na pessoa de Jesus, e depois de ter vivido a vida humana aqui, morreu e ressuscitou e se tornou o Espírito, que é esse outro Consolador. Ele não nos deixou órfãos, Ele voltou para nós como o outro Consolador, como o Espírito. É o mesmo Deus, não é o outro Deus, é aquele mesmo Deus que habitava em luz inacessível, que se tornou um homem, Jesus, que viveu aqui na terra, que morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito. É o mesmo Deus que veio para nós como o Espírito, como esse outro Consolador. Ele não nos deixou órfãos. Então eu e você hoje, nós não estamos órfãos. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos compreende, um Deus que nos socorre, um Deus que nos consola e que nos encoraja. Lembre disso, você tem um Deus customizado, um Deus feito sob medida para você, um Deus que compreende e se compadece de você com todas as suas fraquezas. Nosso Deus é um Deus pessoal, tá certo? Bom, um outro ponto importante que está no alimento diário também fala que Jesus, depois que Ele passou pelo processo da morte e ressurreição, Ele foi recebido por Deus como homem. Ele entrou na glória. E ao entrar na glória como homem, Ele abriu uma porta para nós que também somos homens, podermos entrar na glória. Ele viveu aqui na terra como um homem, e como um homem, Ele foi aprovado por Deus, não foi encontrado nele nenhum defeito, nenhuma falha, portanto Deus o aprovou. Quando Deus o ressuscitou, Deus o aprovou e Deus o recebeu para dentro de si como homem. E quando Deus abriu a porta para receber Jesus como homem, Deus abriu a porta também para receber a mim e a você, que também somos homens, né? Vamos ler João 14, está aqui. João 14, no versículo 2, o Senhor falou assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aqui Jesus falou para os seus discípulos, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Que são essas muitas moradas? Tem gente que pensa que são mansões celestiais. Não são.
essas muitas moradas, essa morada que ele foi preparar para mim e para você é no Pai. Tanto é que ele fala assim, ó, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus queria que nós estivéssemos onde ele estava. E aí no versículo 10, João 14, 10, ele fala assim, ó, não crês que eu estou no Pai? E depois no versículo 11 ele fala, crede-me que estou no Pai. Então ele diz assim, ó, onde eu estiver, onde eu estou, estejais vós também. E onde ele estava? Versículo 10, versículo 11, ele estava no Pai. E ele foi preparar lugar para nós onde? No Pai. O nosso lugar é no Pai. O nosso endereço, o nosso destino é no Pai. Deus quer nos receber. Ele quer receber a mim e a você. Assim como ele recebeu Jesus de volta como um homem. Ele foi glorificado ao ser recebido pelo Pai. Ele abriu uma porta, ele abriu um caminho para eu e você também sermos recebidos pelo Pai. Né? Tanto que em Atos 13, 33, um versículo que a gente precisa compreender bem, Atos 13, 33, diz o seguinte, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui está falando do evangelho da promessa. No versículo 32 fala, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. O evangelho havia sido prometido aos nossos pais, aos nossos antepassados. Tá? Depois no versículo 33 fala, aquele evangelho que havia sido prometido, ele foi cumprido, aquela promessa foi cumprida. Aí diz assim, ó, como que Deus cumpriu essa promessa feita a seus filhos? Como que ele cumpriu? Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas Jesus não era filho de Deus? Jesus, mesmo antes de ter se tornado um homem, ele já era filho de Deus. Não lembra lá de João capítulo 1, versículo 1, que fala que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Depois no versículo 14 fala, e a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Então Jesus, como filho de Deus, ele já estava com Deus. Mas aqui nós estamos falando de Jesus como filho do homem. Por isso que aqui fala, olha, Deus cumpriu a promessa plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Jesus ressuscitou, foi a aprovação de Deus para com o homem Jesus, recebendo-o como homem para dentro de si. O Deus Pai recebeu o homem Jesus, gerou o homem Jesus na sua ressurreição e o recebeu para dentro de si. Não era mais simplesmente Jesus como filho de Deus, mas era Jesus com a humanidade. E você sabe que antes da encarnação, a humanidade não fazia parte de Deus, Deus era só divindade. A humanidade passou a fazer parte de Deus quando Jesus se encarnou. Então Deus precisava receber esse Jesus de volta como homem, mas para isso essa humanidade, esse viver humano de Jesus precisava ser impecável, precisava ser aprovado por Deus, para Deus poder receber o homem para dentro de si, porque o elemento humano era estranho ao elemento divino. A divindade não tinha, a humanidade não tinha ainda sido inserida para dentro de Deus. A divindade tinha sido inserida para dentro da humanidade quando Jesus foi concebido no ventre de Maria. A divindade entrou na humanidade, mas a humanidade ainda não tinha sido recebida para dentro de Deus. Isso só aconteceu depois que Jesus completou o seu viver humano aqui durante 33 anos e meio, morreu e ressuscitou, foi aprovado pelo Pai e foi recebido pelo Pai. Por isso que aqui fala, quando ele ressuscitou, fala assim, olha, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, naquele momento, Jesus como homem havia sido recebido por Deus, havia sido aprovado por Deus como um homem, não apenas como filho de Deus.
e aquilo abriu uma porta para mim e para você, como homem, também sermos recebidos por Deus. E hoje, qual é o papel de Jesus hoje? Ele voltou como outro Consolador e hoje ele está nos conduzindo à glória. Aqui em Hebreus, capítulo 2, no versículo 10, Hebreus 2, no versículo 10 diz assim, olha, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Esse versículo diz que Jesus hoje está conduzindo muitos filhos à glória, mas para que ele pudesse conduzir muitos filhos à glória, ele precisou primeiro, como homem, entrar na glória. Ele primeiro precisou pavimentar o caminho para nós. Ele precisou preparar o caminho, por isso que ele falou lá em João 14, ele falou para os seus discípulos, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, vós estejais também. Ele foi preparar lugar para nós no Pai. E agora ele está nos conduzindo à glória. Por isso que aqui fala que ele é o autor e o autor da nossa salvação. Ele é autor e consumador da nossa fé. E em 1 João, na primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 1, diz assim, 1 João 2,1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, se nós pecarmos, claro, como filhos de Deus, nós não devemos pecar, mas nós ainda somos sujeitos à fraqueza, e Deus sabe disso. Então aqui fala assim, olha, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Hoje eu e você, nós temos um advogado, alguém que cuida da nossa causa diante de Deus, alguém que cuida dos nossos interesses diante do Pai, diante de Deus. E quando nós fraquejamos, nós tropeçamos, nós caímos, saiba que você tem um advogado junto ao Pai, e um advogado que foi homem igual a você, um advogado que compreende suas fraquezas, um advogado que defende a sua causa diante de Deus, dizendo, perdoa esse meu irmão, perdoa esse teu filho, ele tem suas fraquezas, eu também fui homem como ele, eu também fui tentado em todas as coisas, eu sei o que ele está passando hoje, meu Pai, então o perdoa. Ninguém melhor do que alguém como eu e você, que já passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, para poder se compadecer de nós, para poder nos defender, para poder interceder por nós e não nos acusar. Às vezes a gente vê uma pessoa cometendo algum pecado, ou cometendo algum ilícito, ou tendo alguma falha, nós somos logo tentados a criticar. Só que quando nós também já passamos por aquela situação, nós aprendemos a nos compadecer da pessoa, porque a gente vê que nós também já passamos por aquilo, então ao invés de condenar, a gente se compadece, a gente acolhe e a gente intercede. Por isso que aqui em Hebreus, no capítulo 7, fala que Jesus, ele vive a interceder por nós. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus hoje é o nosso advogado diante de Deus, diante do Pai. E ele não está lá para nos criticar, ele está lá para interceder por nós. Saiba disso, que você tem alguém diante de Deus que intercede por você, que é o seu advogado. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças ao Senhor, mais uma semana, mais uma vez o Senhor não nos deixou sem a sua palavra, sem a sua presença. Eu desejo que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que nós possamos ainda sermos esses verdadeiros adoradores que Deus está procurando
e que ele possa encontrar em mim e em você esse verdadeiro adorador. Forte abraço.